No vídeo de hoje eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo muito recentemente, mas antes de partir para o vídeo já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos então lá para o vídeo. Pois é, gente, quem acompanha aqui os vídeos, né, do canal, esses últimos vídeos, aí um vídeo onde eu falei para vocês quais eram as minhas metas para esse ano de 2023 e uma delas era tirar a carta de condução. Vocês já estão associando o título ao que eu acabei de dizer, não é verdade? Pois é, essa experiência aí que eu quero contar para vocês hoje. Então, nesse mesmo vídeo onde eu falei das minhas metas e que uma delas era tirar a carta de condução, eu até lembro que mencionei para vocês que faltava muito pouquinho para, né, no dia que eu gravei aquele vídeo, faltava muito pouquinho para eu ir a exame de condução. E até falei e prometi a vocês que depois diria, ou aqui pelo canal, ou lá pelo Instagram, qual foi o resultado. O que acontece é que a Maiana ficou em silêncio. E, como eu disse, vocês já devem perceber o porquê, né? Então vamos lá, gente. Essa saga da carta de condução na minha vida não começou agora, tá? Era uma meta para esse ano de 2023, mas eu já estive inscrita numa escola de condução em 2017. Pois é, lá que começou a minha saga. Primeiro, eu já devia ter tirado a carta aos 18 anos, né? Onde a maioria das pessoas tiram. Eu sou muito sincera para vocês que nunca insisti muito, nunca tive muito interesse, na verdade, porque também não tinha muito essa necessidade. Aos 18 anos eu não me vi, não tinha, não pensava que, na verdade, não tinha interesse mesmo. Não via essa necessidade naquele momento. Eu sempre vivi, principalmente nessa fase aí de adolescência, né, aos 18 anos, não sei o quê, eu vivia em Vila Nova de Gaia e em frente à minha casa tinha uma paragem de autocarros, né? Então eu tinha transporte muito fácil, eu tinha aquele passe, então andava de um lado para o outro de transporte público, não sentia falta, né? Não tinha dificuldade de me locomover, então eu ia para todo lado no transporte público, então não tinha muito essa preocupação, essa vontade de ter a carta de condução. Além disso, eu também sempre enfiei na minha, eu mesmo, né? Enfiei na minha cabeça que eu tinha medo de tirar a carta de condução, que eu tinha medo de conduzir, e então também juntando com que eu não sentia tanta necessidade com esse meu medo de conduzir, que eu enfiei na minha cabeça, né? Então eu não fui tirar com 18 anos. Só então aí em 2017 já eu vivia com meu marido. Também aí eu não sentia muita necessidade. Aí é que eu ainda sentia menos essa necessidade de tirar a carta, porque nós vivíamos juntos, trabalhávamos juntos, fazíamos sempre tudo juntos, não tínhamos filhos. Então para onde um ia, o outro ia também e ele conduzia. Então eu não sentia mesmo. Nós tínhamos carro e como estávamos sempre juntos, fazíamos tudo juntos, eu não sentia realmente também essa necessidade. Mas ele, o meu marido, disse que era melhor eu tirar, e eu depois refleti, eu pensei, se lhe acontece alguma coisa a ele, eu nem consigo levar ele no hospital, porque ou vai depender de táxi, transporte público, porque eu não sei conduzir, né? Então ali também começou a minha vontade, mas não sentia tanta necessidade, mas a vontade, vamos lá tentar. Então, eu me inscrevi numa escola de condução, não foi nessa mesma, que eu vale salientar isso, não foi a mesma escola de condução que eu tirei agora, mas então lá em 2017 eu me inscrevi numa, eu paguei aquela taxa inicial, comprei o livrinho, que eles aí já nem insistiam muito para você comprar livros, mas eu quis, eu estava empolgada, né? Eu vou começar aqui, vamos testar, vamos ver como é que é, né? Me inscrevi, comprei o livrinho, fui à primeira aula e na primeira aula foi logo aquele baque para mim, assim, porque eu não sabia como é que eram as aulas, gente, sou sincera, não sabia como é que funcionava a escola de condução, nem como é que eram as aulas. E então nessa primeira aula, basicamente, o professor colocava no quadro os testes do site Bom Condutor. Se vocês pesquisarem aí no Google Bom Condutor, qualquer um pode ir lá e fazer aqueles testes que eles têm para você treinar para o exame depois teórico, né? Então ele basicamente ia nesse mesmo site Bom Condutor e colocava lá no quadro as perguntas e perguntava aluno a aluno, né, ou seja, por ordem, qual era a resposta. E na primeira aula eu cheguei lá e deparei-me com essa situação. Bom, eu lembro que a sala estava cheia, tinha muitos alunos, e uma das coisas que eu notei também é que eram todos mais novos do que eu, né, tudo ali nos seus 18, 19 anos, eu me sentia mais velha. E atenção que eu não era assim tão velha, eu tinha ali meus 24, se eu não estou em erro, 24, 25 anos, e me senti na mesma mais velha porque eram todos mais novos, né, carinha assim de criancinhas, de adolescentes, na verdade, né, criança, né, de adolescentes. Mas enfim, e nessa aula, então, nessa primeira aula, eu estava fazendo a pergunta e cada aluno tinha que responder. Quando chegou perto da minha vez, eu falei, não, ele não vai me perguntar nada porque é a minha primeira aula, eu não sei nada, absolutamente nada, então não vai me perguntar. Mas perguntou. E eu falei, bom, eu não sei responder porque é a minha primeira aula, não sei mesmo nada. Ele, mas dá sorte, o que é que você acha que é a resposta correta? Eu lá dei, né, chutei a que, pronto, que eu achava que era correta e como é óbvio eu errei, né? E ele, obviamente, gente, não vou estar dizendo aqui para vocês que o professor não ensinava nada. Eu errei a resposta, ele me deu a resposta correta, me disse qual era a resposta correta e o porquê que eu estava errada e porquê que a outra que era correta. Enfim, mas isso também, de qualquer forma,
você consegue fazer em casa. Você faz os testes, você vai ter as suas respostas erradas no final do teste e você consegue, o próprio site do Bom Condutor consegue te dizer quais são as respostas corretas e o porquê que você errou, né? Porquê que não é aquela. Enfim, o trabalho dele na escola você conseguiria fazer sozinho em casa. Foi essa sensação que eu saí daquela primeira aula. No entanto, eu pensei, pode ter sido essa aula em específico ser assim, né? Uma aula mais de teste para os alunos que estão se preparando para exame, sei lá, pensei eu, mas provavelmente não será sempre assim. Vou então tentar uma segunda aula, porque eu não tive muita sorte nessa primeira. E vamos ver se na segunda é igual à primeira. E o que aconteceu é que a segunda aula foi exatamente como a primeira. E eu depois aproveitei isso, gente. Vamos ser muito sinceros. Eu vou ser, aliás, muito transparente com vocês. Que eu acabei por aproveitar não é nem é obstáculo, né? Essa dificuldade aí, esse não gostar das aulas, enfim, o método lá que aquela escola de condução adotou para dar as aulas. Eu aproveitei isso como uma desculpa para desistir. Depois da segunda aula, só foi a primeira e a segunda. E na segunda eu tava contando os minutinhos para acabar a aula. Eu lembro perfeitamente. Tava com uma pulguinha pra ela acabar logo. Eu lembro disso, dessa sensação que eu tava de, né, que pressa, quero que acabe logo. E aí, nunca mais pisei lá os pés na escola, nem mesmo. Eles não devolveriam, acredito que não devolveriam o dinheiro que eu dei, mas nem pelo dinheiro. Eu não voltei mais lá. Enfim. Só então, agora, em 2022, na verdade, eu comecei em 2023, mas foi no finalzinho ali em dezembro que eu me inscrevi na escola nesta atual. Foi ali no finalzinho de 2022 que eu também fiz então a minha lista, a minha meta, as minhas metas para 2023, estava a carta de condução. E eu lembro que no vídeo que eu falei para você das metas, eu ia tentar tudo que eu pudesse, tudo da lista, tudo daquela minha lista de metas, tudo que eu pudesse começar ali, logo no início, mesmo no dia 1 de janeiro, eu iria começar. E uma das coisas era, então, emagrecer, né? Perder peso, começar a comer mais saudável, enfim, fazer a minha dieta para emagrecer. Isso era possível começar ali logo no início, foi das primeiras coisas também. E as aulas de condução também. Então, para conseguir começar as aulas ali mesmo no início de janeiro, eu me inscrevi bem no finalzinho ali de dezembro. Isso eu também me lembro bem. Então, começou lá no final de 2022, eu me inscrevi nessa escola de condução atual. E aí comecei as aulas em janeiro, para vocês terem noção. Lá em 2017, eu vivia com meu marido, não tínhamos filhos. Agora, no final de 2022, na verdade, no início de 2023, que foi quando eu tive que ir realmente às aulas, eu tinha duas filhas e a mais nova tinha apenas 2 mesinhos quando eu tive que ir para as aulas. E foi das coisas que mais me doeu. Eu sabia perfeitamente que dessa vez ia ser muito mais difícil que daquela primeira vez, que ia ser um desafio muito maior, mas a minha vontade de desistir era praticamente nula, né? Agora eu tinha também uma motivação maior. Ainda que viva com meu marido, tal, 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 e a gente ande sempre junto, tal, 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 ele tem carta, mas agora eu olhava para minhas filhas e via que eu ter a carta é uma mais-valia, né? Então, apesar de ser um desafio maior, e me doía muito. Só quem é mãe sabe. Deixar um bebezinho era só 1 hora de aula, mas custava-me imenso deixar ela tão pequenininha para ir para aquela aula, né? Enfim, de janeiro até março foi o tempo que eu fui às aulas. E em março eu fui a exame teórico, né? Ao exame então teórico. E aí, eu vou ser sincera para vocês que eu fui com esperança, mas quase de certeza, assim, no meu coração eu tinha esperança que poderia passar, mas quase certeza que não ia conseguir, porque lá está, eu tinha duas crianças em casa, apesar de, algo muito importante salientar que nessa escola as aulas eram diferentes, tá? Já não era aquele tipo de aula, a professora dava aulas mesmo, isso me ajudou muito, porque eu realmente aprendi. Então isso até passa mais confiança pra gente quando a gente vai fazer os testes em casa, aqueles testezinhos, pra gente saber se já tá, né, preparado para exame ou não. Então, o fato de eu saber a matéria, porque nas aulas ela dava mesmo aulas, isso me ajudou muito. Há, se calhar, pessoas que preferiam outro método, né, da escola de lá, que eu expliquei para vocês em 2017, mas para mim, o aprender, o entender realmente o porquê daquilo, as regras, enfim, e não só decorar, 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 isso para mim me passa mais confiança, né? E eu, claro que depois fazia os testes em casa também. Mesmo assim, eu não fui com grande confiança de que eu ia conseguir passar, mas passei, gente. Passei sem errar nenhuma pergunta. Isso, para mim, me encheu de confiança de uma maneira que eu fiquei muito feliz. Eu saí de lá muito feliz e confiante. E assim que a gente passa, então, no exame teórico, a gente pode começar as aulas práticas. Pelo menos aqui na escola de condução foi assim. Então, eu passei no exame e logo a seguir comecei então com as minhas aulas práticas. Sabendo zero, tá, gente? Eu não tinha experiência mesmo nenhuma de pegar em carro. Há pessoas que já começam na autoescola, na escola de condução, mas já pegaram o carro dos pais, ou enfim, alguém já teve paciência, né, para te ensinar. No meu caso, não.
Eu fui mesmo sem saber nada, zero, zero de conduzir. E ainda com aquela história na minha cabeça de que eu tinha medo de conduzir, tá? Mas então, os instrutores dessa escola também muito pacientes, realmente muito pacientes. Eu lá aprendi, aliás, comecei então as aulas e em julho, eu comecei as aulas em março, março, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril, mais ou menos, né? Porque eu fui a final de março para exame. Então, de abril até julho, eu fiz as aulas práticas e fui a primeira vez a exame de condução, em julho. E reprovei, gente. Reprovei e aí reprovei feio, porque eu lembro perfeitamente. É uma sensação de. Ah, nem sei explicar, expressar para vocês, mas de perda, assim, de. Eu fiquei muito frustrada ali, porque eu nem cheguei a fazer o exame completo. Eu praticamente, ali nos 5 primeiros minutos, reprovei logo. Fiz, assim, logo um erro, assim, grave ali nos primeiros 5 minutos de exame. Muito nervosa, não estava também tão preparada quanto deveria, enfim. É mais a confiança também não tinha ainda, né? Então, muito rapidamente assim, e a gente pensa em 5 minutos já foi. Você não pode voltar atrás, porque dá aquela sensação de deixa eu tentar de novo, mas não dá. Você errou ali, acabou o exame. Só quando tem que remarcar novamente, um tempo à frente, não é no dia seguinte, né? Que também dá vontade, não posso hoje, mas posso amanhã, mas não é bem assim. Foi mesmo isso que eu tentei. Falei, não posso voltar amanhã, na semana seguinte, mas não é bem assim que funciona. Então, assim que eu acabei o exame, reprovei, né, nessa primeira tentativa, quis marcar o mais próximo possível para não. Porque assim, se eu remarco muito para frente, o que poderia me acontecer, era esse o meu receio, primeiro eu ficar muito tempo ali de um exame para outro, né? Muito tempo, desistir, na verdade, dá aquele desânimo, porque dá logo a seguir você reprovar, dá aquele desânimo. Eu pensei, se eu ficar muito tempo enrolando nisso, eu vou desistir. Vai me aparecer um monte de obstáculo pela frente, o nosso cérebro fica ali, né? Enfim, para desistir, eu não queria. Então, mais próximo ali de julho foi agosto, foi logo no mês seguinte. E aí, eu não tive muita sorte nesse de julho e agosto, porque eu tirei férias na última semana de julho, né? E a escola de condução fechou na 1ª de agosto. Então, não tive muitas oportunidades de aulas. Então, entre o primeiro exame e o segundo, se eu não estou em erro, tá, gente? Eu acho que fiz aí mais 4 aulas. Acho que foi isso. Mais 4 ou 5 aulas, já não lembro muito bem. Mas foram poucas. E foi exame novamente. Gente, eu errei de novo no mesmo lugar. Foram só mais 5 minutos de exame de novo e eu reprovei no mesmo exato lugar. Não foi o mesmo erro, mas foi no mesmo lugar que o exame parou e eu, pronto, já foi, reprovou. E aí, uma segunda vez, o baque é muito maior. Já da primeira eu fiquei muito frustrada, da segunda eu falei, não, gente, quase que ali eu disse, não vou tentar mais. Mas qual é o mais próximo? Queria voltar no dia seguinte, dá mesmo aquela sensação de quero voltar no dia seguinte. E aí, então, foi em agosto, olha, foi em agosto, 3 dias antes do meu casamento. Eu casei no dia 25 e o exame foi no dia 22. E eu até, nesse dia, também estava com essa ânsia de, tipo, eu vou passar, né, e vou com essa alegria, e vou casar no dia 25 já com essa alegria, vai ser duplamente, né, vai ser uma semana muito feliz, mas afinal não. Mas tudo bem, eu aí decidi fazer muito mais aulas. Então, de agosto, foi agora para setembro, mais um mês à frente, né? No fundo, se vocês repararem, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, foi sempre um mês ali de intervalo. E foi agora, dia 27 de setembro, que eu fui pela terceira vez. E dessa vez eu fui com sangue nos olhos, como se costuma dizer. Literalmente, gente, eu fiz realmente mais 10 aulas de agosto até setembro para me sentir mais confiante e, sou muito sincera, valeu super a pena, realmente, essas aulas extras. Eu senti muito mais confiante. Eu lembro, nas últimas aulas eu já me sentia muito mais à vontade, né, com o carro e tudo mais. Então, valeu mesmo a pena, fiz bem, foi uma decisão acertada fazer ali mais aulas e fui a exame. Chegando lá, dessas 3 vezes, eu não contei isso para ninguém, tô contando aqui para vocês agora. Dessas 3 vezes foi o dia que eu estava mais nervosa. Eu estava nervosa das outras 2 vezes, obviamente, mas dessa terceira vez foi quando eu estava mais nervosa. Eu até estava começando a me sentir mal. Meu coração acelerava de uma maneira que vinha aqui para o pescoço. Eu comecei a mascar chicla de uma forma tão por causa do nervoso que eu fiquei com dores aqui no rosto, gente. Só pra vocês terem noção. Mas eu tentei não transparecer isso e fui então mais com sangue nos olhos. Não foi só com aquela sensação de eu tenho que passar, não. Eu vou passar. Eu tenho hoje que passar. E lá consegui, gente. Eu realmente passei. Dessa terceira vez foi de vez. Graças a Deus. E aí vocês me dizem, mas bom, fazendo as contas aqui pelos dedos, né? Eu errei
Eu falhei do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Então foram duas falhas, mas no título eu coloquei que eu falhei 3 vezes. Pois é, eu sinto que falhei 3 vezes porque eu contabilizo aquela minha primeira desistência lá em 2017 como uma falha. Portanto, nessa questão da carta de condução eu falhei 3 vezes. Falhei quando eu desisti ali da primeira vez, teria sido muito mais fácil para mim ter tirado ali sem filhos, né? A escola de condução também, essa em específico, era bem coladinha com a minha casa. Lá de 2017, era bem coladinha com a minha casa, enfim. Eu estava mais jovem, que dizem que com a idade a gente vai perdendo a paciência e a dificuldade se torna maior, né, para tirar a carta de condução, enfim. Também temos menos preocupações, é verdade, né? Eu agora tenho 2 filhas, responsabilidades muito, muito maiores, então. Mas consegui, gente. Portanto, se eu conseguir, você que está aí me assistindo, se você não tem filhos, você consegue também. Mesmo com filhos, você consegue. Mesmo com mais de 50 anos, você consegue. E é aqui o maior aprendizado que eu tirei. Primeiro, que em todo processo a gente pode falhar e até, dependendo do processo, é bom falhar. No meu caso, foi bom falhar. Porque uma questão que uma das instrutoras me fez, e isso me deixou pensando muito, lá no primeiro, da primeira vez que eu errei, eu fiquei muito frustrada. E ela me perguntou, mas bom, não passaste porque não estavas preparada. Sentias-te preparada agora para pegar no carro com as tuas filhas atrás? E eu realmente não. E da segunda vez, a mesma coisa, porque também é como eu disse, da primeira para a segunda eu não tive mais oportunidade de conduzir, de treinar, né? E realmente eu não estava tão preparada como estava dessa terceira vez. E dessa terceira vez, tranquilamente, eu pegarei minhas filhas naquele carro da escola de condução e já me sentia mais confiante para isso, né? Não para fazer altas viagens, né, altas manobras, mas me sentia confiante para andar um pouco aqui com elas para lugares mais calmos, com certeza. Então, nos processos, falhar às vezes vai nos fazer melhor do que a gente acertar de primeira, né? Essa aqui é a conclusão que eu cheguei depois de falhar 3 vezes aqui, mas gente, consegui. E outro, claro, vocês repararam, uma coisa muito importante, uma lição muito importante, não desistir. Mas eu também sou sincera para vocês, o mérito não é todo meu, tá? Eu só não desisti também muito por causa do meu marido que me apoiou bastante, desde a primeira tentativa e dessas outras 2 tentativas aqui também. Ele sempre esteve me apoiando e sempre disse que, quando eu falei a primeira vez, que a gente ia tentar uma segunda, que a gente ia tentar uma terceira, e se eu tivesse falhado na terceira, ele disse que a gente ia tentar até conseguir, porque tantas outras pessoas têm a carta de condução, eu iria conseguir também, né? E a verdade é que finalmente cá está ela já. Vocês vão me ver aí pela estrada. Então é isso, gente. No vídeo de hoje era só para contar essa experiência para vocês. Deixa aqui nos comentários a vossa opinião e te vejo então no próximo vídeo.